O jejum é uma das práticas mais antigas e poderosas da vida espiritual, presente em várias tradições religiosas, mas com um significado especial na fé cristã. Jesus, no Sermão da Montanha, ensina em Mateus, capítulo 6, que o jejum é algo esperado de seus seguidores, não uma opção. Ele usa a expressão quando jejuardes e não se jejuardes, o que deixa claro que essa prática deve ser uma parte regular da nossa caminhada com Deus. O jejum nos coloca em uma posição de dependência total do Senhor, nos ajudando a desligar das distrações do mundo para focar no que realmente importa, nosso relacionamento com Deus. Mas, mesmo sendo uma prática abençoada, há certos erros que, se cometidos, podem prejudicar essa conexão e nos afastar das bênçãos que o jejum pode trazer. Neste vídeo, vamos explorar por que o jejum atrai a Deus e destacar as coisas que você nunca deve fazer enquanto jejua, para garantir que seu jejum seja uma experiência espiritual genuína e agradável ao Senhor. O jejum tem várias funções espirituais. Uma das mais importantes é nos ensinar a humildade. Nos Salmos 35 e 69, Davi descreve o jejum como uma maneira de humilhar a alma, reconhecendo nossa total dependência da provisão e da misericórdia de Deus. Quando nos privamos voluntariamente de comida, não estamos apenas renunciando a uma necessidade física, mas lembrando a nós mesmos que nossa verdadeira fonte de vida não vem da comida, mas de Deus. Em Deuteronômio 8:3, a palavra nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jejuar nos ajuda a lembrar que, sem Deus, nada somos. Ao negarmos a carne, damos espaço para o Espírito florescer e para nossa conexão com o Criador se intensificar. O jejum não é apenas uma questão de privação física, mas de crescimento espiritual, pois nos permite concentrar nas coisas que realmente importam: nossa fé, nossa entrega e nossa obediência à vontade de Deus. Além disso, o jejum fortalece nossas orações de uma forma impressionante. Em Daniel 9:3, vemos que o profeta Daniel buscou ao Senhor com orações e jejuns, mostrando que essas duas práticas estão profundamente conectadas. Quando jejuamos, estamos essencialmente intensificando nossa busca por Deus. Estamos dizendo: Senhor, mais do que a comida, mais do que os confortos da vida, eu preciso de Ti. E é esse clamor, vindo de um coração sincero e humilde, que move o coração de Deus. O jejum é uma forma de mostrarmos que estamos dispostos a sacrificar algo importante para nós em troca de uma intimidade maior com Ele. Mas é crucial lembrar que o jejum não é uma prática mágica. Não é algo que fazemos apenas para forçar uma resposta de Deus. Pelo contrário, é uma demonstração de nossa submissão e nossa confiança em Sua vontade perfeita. Agora, vamos falar sobre os erros que você nunca deve cometer ao jejuar. O primeiro erro, e talvez um dos mais comuns, é jejuar para impressionar os outros. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a importância da intenção por trás do jejum. Ele nos adverte contra fazer isso para parecer espiritual ou para ganhar a admiração dos outros. O jejum é um ato de devoção íntima entre você e Deus, e não algo para ser exibido. Quando jejuamos para chamar a atenção das pessoas, estamos anulando o verdadeiro propósito dessa prática. Jesus nos ensina a jejuar em segredo, sem alarde, e que Deus, que vê o que fazemos em secreto, nos recompensará abertamente. É importante lembrar que a recompensa não vem das pessoas, mas do próprio Deus. Se o foco estiver nas aparências, você estará buscando a aprovação dos homens, e não a comunhão com o Criador. Isso é um erro fatal que transforma um ato sagrado em uma simples demonstração de vaidade. Outro erro muito comum é confundir jejum com dieta. Muitas pessoas pensam que, ao substituir certos alimentos por outros, estão jejuando. Mas o jejum não é simplesmente uma escolha alimentar. Ele envolve a abstenção de comida como uma maneira de nos disciplinar espiritualmente. Se, durante o jejum, você evita um tipo de alimento, mas se enche de outro, isso não é jejum, mas apenas uma mudança de cardápio. O jejum verdadeiro é uma renúncia total dos prazeres físicos para buscar o prazer espiritual em Deus. Claro,
Há exceções para pessoas com condições de saúde que não podem fazer jejuns prolongados. Deus entende as limitações de cada um e nunca espera que coloquemos nossa saúde em risco. No entanto, para aqueles que podem jejuar de forma plena, substituir alimentos é uma forma de amenizar a renúncia, o que invalida o propósito do jejum. O foco deve estar em humilhar a carne e fortalecer o espírito. Outro erro crucial é tentar usar o jejum como uma ferramenta de manipulação divina, ou seja, jejuar para tentar forçar Deus a fazer algo. O jejum não é uma forma de chantagem espiritual. Não podemos obrigar Deus a agir conforme nossa vontade. Um exemplo claro disso é a história de Davi em 2 Samuel 12, quando ele jejuou intensamente pela vida de seu filho. Mesmo assim, Deus não atendeu ao pedido de Davi. Isso nos ensina que o jejum deve ser uma prática de submissão, não de exigência. Não importa o quanto jejuemos ou por quanto tempo, se algo está fora da vontade de Deus, o jejum não mudará isso. Jejuar para torcer o braço de Deus só resultará em frustração. Devemos jejuar com o coração humilde, confiando que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo quando ela não coincide com os nossos desejos. Outro erro a ser evitado é tomar decisões importantes durante o jejum sem discernimento adequado. Quando estamos jejuando por longos períodos, nosso corpo físico pode se enfraquecer e isso pode afetar nossa mente. É possível confundir essa fraqueza física com clareza espiritual e tomar decisões precipitadas. Em Mateus 4, vemos que Satanás tentou Jesus enquanto ele jejuava, aproveitando-se de sua fome e fraqueza física para induzi-lo ao erro. Da mesma forma, devemos ser cautelosos para não tomar decisões importantes quando estamos em um estado de vulnerabilidade física ou emocional. O jejum deve ser um tempo de reflexão e busca espiritual, mas as decisões de vida devem ser feitas quando estamos em um estado de equilíbrio e clareza. Por último, mas não menos importante, é essencial não usar o jejum como uma solução rápida para pecados contínuos. Muitas vezes, caímos na tentação de ver o jejum como uma espécie de reset espiritual, acreditando que ele resolverá todos os nossos problemas e purificará nossa alma de uma só vez. Mas o jejum não é uma varinha mágica. Ele deve ser um catalisador para mudanças duradouras, não um ritual temporário. Se há áreas de pecado em sua vida, o jejum pode ajudá-lo a ganhar clareza e força para lidar com essas questões, mas ele não substitui a necessidade de arrependimento genuíno e transformação contínua. Ensinamento final: o jejum, quando feito com o coração correto, é uma prática que nos aproxima de Deus, nos ensina a humildade e nos fortalece espiritualmente. No entanto, ele deve ser feito com reverência e entendimento, evitando os erros que podem minar sua eficácia. Jejuar não é apenas uma questão de privação física, mas um convite a uma caminhada mais profunda com Deus, onde nossa carne é enfraquecida para que o espírito possa florescer. Quando jejuamos com um coração puro, submetido à vontade de Deus, descobrimos que as maiores bênçãos não são necessariamente respostas rápidas, mas uma intimidade maior com o Criador. Como nos ensina Provérbios 3, 5 e 6, devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiar em nosso próprio entendimento. O jejum nos ajuda a fazer exatamente isso, a depender menos de nós mesmos e mais de Deus, permitindo que Ele direcione nossos passos.